O que acontece se juntássemos espíritos alienígenas e um pouco de comédia romântica? Temos dois idiotas com motivos bem estranhos para começar uma história. Eu tô falando de Dan Dan Dan, onde o garoto teve seu precioso roubado por uma velha e agora Momo e Okarun precisam recuperá-lo. Será que eles vão conseguir? Começa com Momo saindo na porrada com o namorado dela, mas como o mundo é injusto, o cara amassa lá na porrada. Então ela vai desabafar com as amigas, só que elas começam a tirar sarro da cara dela, dizendo pra ela parar de ser burra. Então ela sai andando pelo corredor como uma marginal, até que passa em frente a uma sala e vê um moleque sofrendo bullying. E ela faz o que todo mundo iria fazer em uma situação dessa, ela simplesmente ignora. Mentira, ela vai lá e se senta e mostra que é ela que manda. Mas como o moleque é virgem e é a primeira vez que uma mulher de verdade chega perto dele, ele vai atrás dela perguntando se ela tá afim de um nerdzinho. Afim de quê, moleque? E o cara começa a encher o saco dela, dizendo que o ET Bilu existe. E a garota tá pouco se lixando, ela acabou de tomar um pé na bunda. Ela só quer ir pra casa comer feijão no pote de sorvete. Só que a consciência dela pesa, e ela se desculpa dizendo que o ET Bilu não existe, mas acredita no bicho da canela virada. E o cara começa a rachar o bico da cara dela. Eles começam a brigar, até que ela propõe um desafio. Que se ela provar que espírito existe, ele vai virar o cachorrinho dela. Mas se o cara provar que alienígena existe, ela vai ter que liberar o OnlyFans dela por um mês grátis pra ele. Então a Momo vai pro hospital abandonado. E é nesse lugar que só o desastre acontece. Se fosse no Brasil, ia ter um monte de drogado aí. E já o moleque foi pro buraco onde dizem que tem espírito. O moleque tá se cagando de medo. Então eles começam a contar a história deles. E a Momo diz que ela mora com a avó dela, que é médica, disse que ela tinha que fazer um ritual até o caminho da escola. E o garoto que ela gostava ficava zoando ela. É o amor dos jovens. Ela pergunta se o cara já viu algum ET na vida. Só que o cara diz que ele nunca viu um, mas gosta dele. Até que o moleque vira e vê uma pegada no chão. E quando vai virar ver uma velha, a velha quer chupar o garoto dele. E o moleque sai correndo dizendo pra Momo que tem uma velha atrás dele. Só que se ele perder uma corrida pra velha, ela vai amaldiçoar ele. Momo diz que ia pra lá ajudar o cara. Só que os ETs aparecem e pegaram ela. Eles pegaram ela pra fazer experiências e vieram pegar a virgindade dela. Os caras começam a mexer com a mente dela, até que são interrompidos pelo celular tocando. Era só a Claro. Só que o alienígena diz que já tem um plano na TIM. E a dona da Claro começa a sair da tela. Mas era só a velha do Uno. E a bicha começa a correr que nem doida pela nave. Até que o alienígena bota ela pra dormir. Ele só era sacaneado porque ele gostava dos ETs. Só que o cara facilmente é vencido. A Momo lembra das palavras de ensinamento da avó dela. É sempre assim. Quando o prota tá em perigo, tira o poder do ou da barriga, como preferir. Agora ela consegue meter a porrada nos ETs. Ela destrói a nave dos caras, até que ela vai atrás do nerd. Só que a velha do Uno já possui o corpo dele. E a velha dá uma dentada no braço fino da Momo, que mete um "sai desse corpo, demônio!" Expulsa do corpo dele. Só que ela tá com um birimbau dele, por isso ela não pode ser exorcizada. E o cara fica com a caatinga no corpo. Enquanto isso, a nave onde eles estão caiu. Eu tô tentando me concentrar na história, só que a Momo não tá deixando. A mulher tá nua, como é que eu vou continuar o vídeo assim? Tudo bem, o cara diz que vai até a velha pegar o pau dele. Só que a garota diz pra ele não ir. Primeiro eles têm que ir até a avó dela pra poder dar um jeito. Só que o moleque tá mó tímido. Por quê? Porque essa mocréia tá fedendo a sardinha. E o moleque tem feitiço em cheiro de peixe. Então o Momo pergunta qual é o nome dele. E o moleque responde dizendo que o nome dele é Cleito. E a cabeça da Momo explode. Porque o moleque tem o nome do crush dela. Só que ela não aceita isso. E ela dá um apelido pra ele de Okarun. Só que ele fica puto e peida na cara dela. E ela chama ele pra ir pra casa dela. Acha que para um estranho, só um estranho e meio. Eles chegam na casa dela, só que tem um selo que impede que espíritos malignos entrem. Só que o Okarun não sabia, e o corpo dele começa a pegar fogo. E pra salvar ele, a Momo joga ele numa poça de água. E agora o cara parece uma tia que fuma. Mó escroto, e a Momo cai até na gargalhada. Só que a avó dela não tá em casa, e a Momo empresta uma roupa pro Okarun. Tira o olho dele por um segundo, e a velha já toma o corpo dele. Com isso, a Momo pergunta se o brinquedo dele ainda tá lá. Só que o cara entra em pânico porque o negócio dele sumiu. E a Momo cai na gargalhada de novo. Ele não tinha amigos, e ela foi a única pessoa que veio falar com ele. Mano, o cara é nerd, claro que tu não tem amigos. Brincadeira, não me cancelem. Então a campainha toca, e eles vão lá dar uma olhada. E parece que os alienígenas mandaram um espírito atrás deles. O espírito tranca eles numa caixa de concreto. E lá dentro tem uma névoa mó tóxica, que faz os caras menstruarem pelo nariz. E o gordo aparece e começa a meter a porrada neles. Até que o Okarun tem uma ideia e diz pra Momo segurar a velha que ele vai entrar na forma pegador de adolescente virgem dele. E o cara dá uma mordida na salsicha do monstro, devolve só dando um soco nele. Então a Momo diz que ela tem uma ideia. Ela se usa de isca pro monstro esmagar ela na parede, fazendo com que ela ficasse fora do terreiro. Aí ela aplicava o antipé preto, mas a Momo ficou esgotada e a velha toma o corpo do moleque de novo.
E a avó da Momo tá num show de revelação de um cara famoso, só que ela erra tudo, então mandam ela embora. E quando a velha tava no Uber, o cara já aproveita pra cantar ela. Só que como a mulher é sabida, ela já desce no meio da rua. Enquanto isso, a velha tá lá doida pra sabucar a Momo. Mas a patroa chega e a avó da Momo tá com um tijolo na cabeça da velha do Uno. Essa é a Seiko, a avó da Momo, que é mó. Isso, a velha do Uno começa a atacar a Seiko. Só que ela começa a queimar porque a Seiko é batizada. A velha é tão rápida que até a Seiko se surpreende e tranca ela no círculo, onde se ela sair, a velha do Uno vai de arrasta. E se a avó da Momo martelar o prego do pé preto do lado de fora do círculo, a velha também vai de arrasta. Concluindo, a velha se fode só de estar perto da avó da Momo. A Seiko deu tanto cacete nessa velha que até achei que a protagonista era a Seiko. Então a Momo acorda assustada e ela desce as escadas e vai atrás do Okarun, mas só encontra a avó dela, que tá numa posição meio suja. Nisso a avó dela questiona a Momo, perguntando por que ela foi em um local macumbado. Nisso a velha já solta aquela gargalhada. Então a Momo pergunta onde tá o Okarun, mas a avó da Momo diz que já mandou o Okarun com a velha de arrasta. Começa o caso de família, e a Momo fica mal por ter chamado a avó dela de charlatona. Então a velha diz pra ela ir à casinha do fundo. E a Momo desembesta até lá. Ela abre a porta e chama por ele. O cara tava lá comendo um bolinho de arroz, só isso. Nisso ela fecha a porta na cara dele e começa a xingar ele. Então a avó dela aparece e já bota a pilha dizendo que a Momo tá sedenta pelo moleque. Questão de tempo pra ela se apaixonar por ele. Nisso ela fala que tem poderes psiconéticos e conta pra avó dela que conseguiu quando foi abduzida pelo ET Bilu. Mas a avó dela diz que ET não existe. Então a avó da Momo conta a lenda da velha Turbo. Ela soube que a velha tava naquele túnel onde o Okarun foi e deu uma passada lá pra ver que a velha fez a fusão com outro espírito que tava naquele lugar e fala pra ela não ir pra lá. Mas a Momo diz que vai ajudar ele. Então a avó dela bota a pilha dizendo que ela tá gamada no moleque. Nisso a avó dela diz pra ela chamar a velha Turbo pro X1 e chama ela pro pega-pega. Se tirar a velha Turbo da cidade, ela enfraquece e até eles conseguem derrotar ela. Então ela manda o Okarun treinar pra ficar mais rápido. Já corta pro Okarun fazendo exercício. Só que o cara quer soltar um barrão poderoso, mas a Momo se recusa a ver o Okarun soltando aquele barro pesado. E o Okarun já tá com o Kibe na porta. Então o moleque sai correndo pro banheiro, mas é impedida pela Momo. Então o cara corre direto pros fundos pra entrar na casa e começa a correria. E no fim o cara solta o barro na frente da gata. Então a velha Turbo faz uma visita na Momo. E nisso ela fala que se eles não forem no túnel, ela vai matar o Okarun e a avó dela. E eles são obrigados a ir no túnel. Chegando lá, eles já se deparam com a velha tampando o buraco, deixando eles presos. A Momo até tenta fazer alguma coisa, mas não dá certo. Então o Okarun libera o modo foda, só que a maldição se desfaz, porque a velha devolveu o bigolim dele. Então a Momo faz um acordo com a velha, onde se eles vão brincar de pega-pega, e sua linha de chegada é até a saída da cidade. E a velha aceita. Nisso ela vai começar a correr, mas é pega. Nisso a velha ia matar a Momo. Então o Okarun faz o impensável. Ele pula de boca e morde a velha. E ela fica danada com isso e entra no corpo dele de novo. Mas não dura muito, pois a Momo impede ele de se manifestar. Mas nesse momento o caranguejo aparece e começa a caçada atrás deles. E para eles fugirem, a Momo consegue liberar a maldição pro Okarun correr mais rápido. Mas eles acabam caindo. Eles começam a correr pela cidade com o siriguejo atrás deles. E a Momo tem uma ideia. Diz pro Okarun ir pra um spa. E lá eles jogam água fervendo no caranguejo. Mas a velha Turbo diz que eles não vão fugir, porque ela invocou os mortos pra ir atrás deles. E falta pouco pra eles serem cercados. Então a Momo diz que tem uma ideia. E ela libera mais uma vez a maldição do Okarun pra ele correr mais rápido. Eles acabam pegando o Okarun no trem, que tava passando na hora certinha, fazendo com que a velha fosse atrás deles pelos trilhos, onde no final da estação tava a avó da Momo, que fez uma barreira para derrotar a velha Turbo. Nisso, eles acabam derrotando ela. Então eles vão pra casa e fazem o quê? Comem o siriguejo. Só que começa a bagunça entre a Momo e a avó dela. Então a avó da Momo diz pro Okarun mostrar o Bilal dele pra ela. Essa velha deve ser tarada ou maluca, só pode. E ela começa a correr atrás dele pela casa toda, até que ele vai embora. Nisso corta pro outro dia, com o Okarun com medo de falar com a Momo, pois ele pensa que ela não vai ser mais amiga dele. Mas ela conversa com ele até a sala de aula. E lá eles se separam, mas os dois não estão nem um pouco a fim de ficar separados. E assim bate a hora do lanche. Então acontece a maior burrice e ódio da vida. Eles foram se encontrar logo no final do lanche. E tecnicamente eles dão aquele amasso acidental, né? E as amigas da Momo vê essa situação. Então a Momo fica constrangida e ela briga com o Okarun. E eles se separam. Então o Okarun vai no banheiro e alguma coisa tá faltando. Isso a Momo tá na sala de aula sendo perturbada pelas amigas, quando o Okarun aparece desesperado e pede ajuda da Momo, mas ela ignora ele e manda ele sair fora. E na hora da saída, ele esbarra em uma garota. Essa é a Shiratori, que se acha. Nisso, ela vai embora. Quando a Momo tava procurando o Okarun, ela escuta ela falando mal dele. E a Momo decide fazer o quê? Ela
ela decide se agarrar no braço do Okarun e jogar uma bacia na cabeça da Hashira. E no caminho pra casa, ela pede desculpa dele e ele conta que a bola dele sumiu. Nisso corta pra casa dela. A Momo tá caído na gargalhada e a avó da Momo ainda chamou o pau do Okarun de lápis pequeno. E nisso, a avó da Momo dá uma olhada no moleque e manda ele ficar para dentro de uma bacia de água e começa a descer o sarrafo nele. O cara até reclama, mas isso era necessário pra Momo ver uma coisa que tava dentro dele. Nisso ela diz que vai bater mais uma vez e manda a Momo puxar. E quando a avó dela dá um sacode no moleque, a Momo puxa a Aura. Só que ela sumiu, ou era o que eles pensavam. A Aura foi pra dentro de um boneco de gato. E o gato começa a correr pela casa. E eles começam a caçar o gato de brinquedo. Quando a Momo decide fechar os olhos e sentir a aura do gato. E vê que ele tava dentro do armário. Então a Momo usa os poderes dela pra segurar o gato. Nisso, quando abre a porta, o gato tá lá xingando todo mundo. A Seiko diz que esse gato é na verdade a velha Turbo. Nisso a velha ameaça eles. Manda o Okarun matar as duas. Só assim ela devolveria a bola dele. Então o Okarun fica puto e se transforma, mesmo com a velha Turbo fora do corpo dele. Então a Seiko explica, dizendo que ela expulsou a velha Turbo do corpo dele, mas só a consciência dela saiu. Nisso, a Seiko é a única que pode fazer ela voltar. E a Seiko começa a descer o sarrafo na velha Turbo. Mas a Momo diz que ela vai fazer um trato com ela. Se devolver a bola do Okarun, ela devolve os poderes dela. Só que a velha Turbo falou uma coisa que surpreende eles. Ela não tá com a bola do Okarun. Mas me diz você, se gosta de Dandandan ou outros animes, se inscreve no canal e ativa o sino, pra você não perder os próximos episódios de Dandandan. E o que será que vai acontecer com o Okarun no próximo episódio? Comenta aí embaixo.